Muito bem, galerinha. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre citologia e histologia humana, né, ou animal, certo? Hoje a gente vai falar sobre citologia e histologia vegetal, né? Então, lá na aula 13, vocês viram que a gente tem dois tipos de células, né? Que a gente tem a célula animal e que a gente tem a célula vegetal. E essa célula vegetal, ela tem algumas coisas diferentes, né? Então tem lá o cloroplasto, que na animal não tem, tem a parede celular, que na animal não tem, né? Tem aquele vacúolo para armazenamento de água, que animal não tem, enfim, né? O que a gente tem que entender? Que tanto nas células animais quanto nas células vegetais, elas vão se unir, essas células semelhantes, com funções semelhantes, com tamanhos semelhantes, enfim, e vão formar um tecido, certo? E esses tecidos, eles vão se unir também e formar os órgãos, certo? Então, nas aulas seguintes, a gente vai conversar sobre os órgãos e os sistemas humanos, né? Hoje a gente vai dar uma olhadinha nos órgãos vegetais, né? Que vocês já conhecem, né? Acho que talvez vocês não sabiam que o nome também era órgão, né? Mas o que a gente conhece basicamente de planta, a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente, são os chamados órgãos vegetais. E se eles são órgãos vegetais, eles são um conjunto de tecidos. E se eles são um conjunto de tecidos, eles são um conjunto de células, certo? Então, a raiz é um órgão vegetal que tem a função de fixar a planta no solo e absorver os sais minerais que tem ali no solo. Aí a água também tem ali no solo. Depois a gente vai falar sobre essa seiva bruta que aparece aqui, certo? Então a raiz ela tem essa função. E aí a gente tem a raiz principal, né? Essa raiz aqui, e a gente tem as outras raízes axiais que vão nascendo aqui do lado, certo? E aí, dependendo de onde essa planta vive, essa raiz vai ser mais superficial, ou ela vai ser mais profunda, ou ela vai ser mais alargada para os lados, de vez para baixo. Então, vai depender bastante do local onde ela vive, certo? O caule é o órgão de sustentação das partes aéreas da planta e faz a conexão com a raiz, certo? Então é aqui, ó, no caule, onde vai passar a condução de seiva, né, que a gente vai conversar depois. Então imaginem que, fazendo uma analogia, né, a raiz da planta seria os nossos pés, que, né, a gente fixa, né, que a gente coloca no chão, e o caule da planta seria a nossa coluna vertebral, que sustenta os nossos órgãos, né? Sustenta o nosso corpo, certo? E essa condução de seiva aqui que ele está falando é como se fosse um vaso sanguíneo nosso que vai passando por todas as nossas células para levar nutriente, oxigênio e tudo mais. É a mesma coisa na planta, né? E a gente chama de vasos condutores daí, certo? Não vasos sanguíneos, né? Porque não tem sangue. A folha, ela é o órgão responsável por fazer a fotossíntese, né? Então a folha, dentro dela, ela vai ter uma estrutura chamada cloroplasto, que dentro dessa estrutura vai ter um pigmento chamado clorofila, que vai absorver a luz solar junto com outros componentes e vai fazer a fotossíntese. A gente vai falar sobre a fotossíntese na próxima aula, tá? Essa fotossíntese, em resumo, vocês também já viram um pouquinho sobre o assunto, ela é a produção do alimento dessa planta, certo? Então a planta ela vai produzir o seu próprio alimento a partir desse processo que se chama fotossíntese. Além da fotossíntese, a folha ela também faz o processo de transpiração, certo? Que é como se fosse quando a gente sua, né, o nosso suor é a mesma coisa da planta, é a transpiração da planta, e faz também as trocas gasosas, ou seja, a respiração da planta, tá? Então a folha tem todas essas funções. A flor tem função de reprodução, então a flor é o órgão reprodutivo, é a partir da flor que ela vai conseguir se reproduzir. O fruto tem a função de dispersar as sementes, né, que ficam dentro do fruto. E a semente tem a função de proteger o embriãozinho que vai gerar uma nova planta. Beleza? Agora, para vocês entenderem o que são esses vasos condutores de seiva aqui. Bom, a planta, que nem eu falei, né? Assim como os animais, ela possui conjuntos de células que são especializadas na realização de alguma função, que são denominadas tecidos, né? O conjunto de células formam tecidos. Dentre esses tecidos existem nas plantas os tecidos condutores, que são chamados de xilema e de floema, tá?
Todos esses dois sistemas, eles têm função de transportar substâncias ao longo da planta e ele constitui, né, esses dois tecidos, né, vários tecidos a gente tem um órgão e vários órgãos a gente tem um sistema, né? Então, como ele vai atingindo todos os órgãos da planta aqui, a gente vai ter um sistema vascular da planta. Gente, é igual ao nosso, né? O nosso corpo tem sangue que leva oxigênio, que leva nutriente, que faz toda essa função dentro do nosso organismo. Na planta é a mesma coisa, só que é o xilema e o floema. Qual é a diferença entre eles? Olhem as setinhas, ó. A setinha do xilema tá vindo lá da raiz e subindo, tá vendo, ó, flechinha vermelha? Significa o quê? Que o xilema é quando a planta absorve os sais minerais que estão no solo, tanto os sais minerais quanto a água, tá? Então, a condução de sais minerais e água é a partir do xilema. A gente chama de seiva mineral ou seiva bruta, tá? Que é o que passa, são as substâncias que passam no xilema. Agora, olhem para o floema. Percebam que a setinha sai da folha, ó. Essa setinha tá saindo da folha, essa setinha tá saindo da folha, essa setinha tá subindo e saindo da folha, né? É a substância formada a partir da fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela produz a glicose, que é o produto da alimentação da planta, e esse produto de alimentação precisa passar para o corpo todo dela. Então, sai da folha e vai para os outros órgãos, né? Vai para a raiz, vai para o caule, vai para a flor e tudo mais. E aí a gente chama de seiva orgânica ou seiva elaborada. Elaborada por quem? Pela planta, certo? Então, xilema absorve do solo sais minerais e água, floema sai da folha e vai para todos os outros órgãos da planta, porque é uma seiva elaborada, certo? É o produto resultante da fotossíntese. Beleza? Gente, a aula de hoje é um pouquinho mais curtinha, porque a nossa aula anterior foi um pouquinho mais comprida, tá bom? Qualquer dúvida, mandem lá no fórum de dúvidas que a prof vai respondendo, tá bom? Beijo!